Deus viu nesse lugar, que aqui a glória do Senhor está nesse lugar e na sua vida também. Lucas 5:1. No final nós vamos orar pelas suas mãos, nós vamos ungir vocês, e eu tenho certeza que essa unção que vocês vão ser ungidas hoje, Deus vai ser vitória para vocês na sua vida, amém? Lucas 5:1. Todos acharam? Vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase o que? Ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espasmo se apoderara dele, e de todos que estavam com ele, estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Levanta a tua mão para cá para me abençoar, que eu quero abençoar a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa destravar a vida de muita gente hoje, pois eu creio porque é a tua palavra, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, irmãos. Se você for entender essa palavra que você já conhece, e você começar a lê-la, você vai ver que tem 3 situações de alinhamento aqui. Como assim, pastor? 3 coisas acontecendo no mesmo tempo. É um alinhamento que Deus estava fazendo. E quando a gente entende que Deus está alinhando muitas coisas na nossa vida, a nossa vida muda. Porque às vezes você só olha para uma direção e esquece que Deus está trabalhando em todas as direções. Fala para o seu irmão: Deus está trabalhando em todas as direções da sua vida. Isso, seja profeta, irmãos. Presta atenção. Primeiro alinhamento: o povo queria ouvir a palavra de Jesus. Segundo alinhamento: Jesus queria pregar para o povo. E tinha um terceiro: Pedro frustrado por não ter pegado peixe nenhum. Tinha gente que estava doido para ouvir o que Jesus falava, mas tinha alguém lavando a rede frustrado. Praticamente Pedro não estava ali para ouvir a palavra de Jesus. Ele estava ali frustrado. E Jesus, vendo que a multidão era grande, ele fala assim: Pedro, você pode me emprestar um barquinho seu? E Pedro, frustrado, bondoso, falou para Jesus: sim, Jesus, pode pegar esse barco aí. E quando a gente começa a entender os planos de Jesus, é maior do que os nossos. Aleluia. Ouviu? Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção. Quando Jesus ele pega e fica em cima do barco, uma distância que ele podia falar com a multidão, Jesus só não pegou o barco de Pedro para mexer com Pedro. Mas Jesus, toda vez que ele estava para pregar para a multidão, ele sempre usava a natureza ao seu favor. Porque se você for entender, o som se propaga numa velocidade de aproximadamente 1450 metros por segundo se você falar sobre a água. É 4 vezes mais rápido do que o ar. Jesus, sabendo que a voz dele ia ser propagada na velocidade maior, melhor e ampliada, ele vai, fica no barco e usa a água ao favor. Jesus usou, sabe o que? A natureza ao seu favor. Eu não sei se você está entendendo, mas você tem uma natureza.
E essa natureza que você tem que usar o favor da glória de Deus. Quem diz amém? Presta atenção que Jesus não faz nada por acaso. Quando você entende que na sua vida Jesus não faz nada por acaso, você começa a entender a palavra de Deus. Primeiro, Jesus queria alimentar a multidão com a palavra dele. Depois, Jesus queria dar provisão para Pedro em cima da sua frustração. Ou seja, Jesus tinha um plano muito maior do que Pedro pensava, do que a multidão pensava, do que aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Pedro tinha uma necessidade, irmãos, como eu e você nós temos, o peixe. No caso de Pedro, a necessidade era o peixe. Mas também Jesus tinha uma necessidade, pregar a palavra de Deus. Eu quero trazer essa revelação para você. Qual é a necessidade que foi atendida primeiro? A de Pedro ou a de Jesus? A de Jesus. Se você analisar, Pedro tinha uma necessidade, Jesus tinha uma necessidade, mas a primeira necessidade que foi atendida foi de Jesus. Sabe por quê? Porque primeiro sempre virá o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus precisa ser prioridade. Depois que o reino de Deus for feito na minha vida e na sua vida, sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir trazendo um milagre para quem fez primeiro o reino de Deus na vida dele. Então levanta a mão. Eu não sei se você está entendendo. Deus está falando contigo hoje. Primeiro faça a vontade dele. Primeiro é o reino dele, e logo após virá o teu milagre. Oh, aleluia! Meu Deus, aleluia! Se você investir primeiro no reino de Deus, Deus irá investir em você. Quem entendeu diz amém, irmãos. E quando nós deixamos de investir no reino de Deus para nossas coisas, tudo na nossa vida vai desandar ou vai demorar. Mas quando nós investimos nas coisas de Deus, olha, isso é uma revelação de Deus. Deus já falou isso aqui na igreja. Primeiro vocês tomam conta das minhas coisas e eu tomarei conta das suas. Muita gente está esquecendo disso. Primeiro é a minha vontade, primeiro é meu trabalho, primeiro é minha família, primeiro é eu, primeiro é eu, primeiro é eu. E as coisas de Deus quando eu tiver tempo. Mas Deus não pensa assim de você. Deus prioriza você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Lucas 5:2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eita glória! Irmãos, presta atenção. Pedro e os demais pescadores estavam fazendo o que quando Jesus chegou? Lavando a rede. Em cima de uma provação, em cima de uma situação, de uma dificuldade que eles tiveram. O interessante é que o fracasso na noite passada que Pedro teve também fazia parte do propósito de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque talvez a sua alma acorda hoje. O fracasso na vida de Pedro na noite passada era plano do propósito de Deus. Não é todo fracasso que você tem na sua vida que é culpa do diabo. Tem fracasso que Deus permite na sua vida porque no outro dia Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Com Jesus não tem coincidência, querido. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já olharam para a sua vida e falou: eu fracassei na minha família, eu fracassei no meu trabalho, eu fracassei nos meus estudos, eu fracassei nos meus relacionamentos, fracassei nas minhas finanças, fracassei. E você está pensando que você fracassou, como se Deus não estivesse olhando para o seu fracasso. Mas eu quero te apresentar hoje o plano de Deus em cima do seu fracasso. Então levanta a tua mão, porque hoje Deus vai te levantar.
você fracasse? Não. Mas quando a sua vida é regida por Ele, Ele vai usar o seu fracasso para te dar uma direção diferente daquela que você tinha. Presta atenção, querido. Quando você vai com a palavra dele, não tem fracasso. Mas às vezes, por causa da experiência que Jesus precisa te dar, Ele então permite fracasso vir sobre você. Quem diz amém? Presta atenção. No mesmo barco, olha aqui, no mesmo barco que Pedro fracassou, foi o mesmo barco que Jesus usou para ministrar a palavra, e foi o mesmo barco que Deus abençoou ele. Você está entendendo o que Deus está falando na tua vida hoje? Que a tua vida está diante de um plano de Deus. A tua vida está diante do plano do Senhor. Então já pode levantar a tua mão e dar glória a Deus por isso. Presta atenção aqui, querido. Deus pode usar durante a sua prova algo para trazer uma vitória sobre você. Presta atenção. Deus pode te usar no meio do teu fracasso. E é o momento em que Deus mais usa a vida da gente, é nos fracassos da gente. Sim ou não, irmãos? Você é sincero, sim ou não? Pode falar sim, pode falar sim. Presta atenção. Fracasso nunca foi impedimento para Deus te usar. Prova não é impedimento para Deus te usar. Luta não é impedimento para Deus te usar. Tristeza não é impedimento para Deus te usar. Angústia não é impedimento para Deus te usar. Necessidade não é impedimento para Deus te usar, querido. As coisas que estão faltando para você na sua visão não é impedimento para Deus te usar. Então levanta a mão, porque assim foi. Ele quer te usar nessa noite. Aleluia. Eu quero trazer uma visão para vocês aqui. Quando você olha o plano de Deus, é lindo. Mas eu gostaria que você não olhasse os planos de Deus, mas sim sobre a ótica de Pedro. Eu quero que você olhe sobre a ótica de Pedro só um pouquinho. Já pensou se Jesus não tivesse um plano sobre a vida de Pedro? Já pensou, ou melhor, se Pedro tivesse sucesso na pescaria da noite toda que ele pescou? Primeiro, se Pedro tivesse sucesso, ele não estaria disponível com o seu barco para Jesus. Estava cheio de peixe, não tinha como Jesus entrar. Se Pedro tivesse sucesso e não tivesse se frustrado, ele não teria ouvido a palavra profética de Jesus. Ele não precisaria. Se Pedro também, querido, se Pedro tivesse sucesso, ou melhor, ele não teria visto e feito e degustado o sobrenatural de Deus. Então você tem que entender que se você tem uma necessidade e você pensa que essa necessidade está muito na sua vida, mas ainda você ora e Deus ainda não resolveu ela, é porque Deus tem um plano na sua vida em cima dessa necessidade. A Bíblia está escrito que antes mesmo da necessidade ser criada, o Senhor já sabe dela. Se Ele sabe da minha necessidade, Ele não está tampando os olhos sobre mim. Pelo contrário, Ele vai te usar em cima da sua necessidade. Oh Jesus, agora presta atenção numa coisa. Se você está em Deus e veio a frustração e veio a decepção, presta atenção. Deus tem um plano para você no meio da sua frustração. Deus tem um plano para você no meio dessa prova que você está passando. Sabe por quê, irmão? Jesus é especialista em pegar o momento de dor, de frustração,
de vergonha, de dificuldade e transformar isso em honra na sua vida. É profético, levanta a tua mão. Que o Senhor transforme a sua luta, a sua prova, a sua dor, a sua tristeza, quem sabe até a sua vergonha em honra na sua vida hoje, para que você veja o sobrenatural de Deus. A Bíblia está escrita em Lucas 5:4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompiram-lhes a rede. Presta atenção, irmão, já falei aqui, o mesmo barco que Pedro fracassou na noite passada, foi o mesmo barco que pela manhã Deus o abençoou. Jesus agora começa a quebrar uns protocolos, e tem coisa que Deus precisa quebrar na nossa vida, a nossa formação de vida natural. Porque às vezes a nossa formação de vida natural impede de nós vermos o sobrenatural. Sabe qual é a formação de vida natural de Pedro? O horário de pescar peixe é à noite, porque a água já está mais fria, não tem movimento na água. Se a lua for certa, aí que é o dia de pescar mesmo, não é verdade? Para quem pesca sabe disso. Ou seja, Pedro ele já tinha uma forma de pescar, ele tinha um horário de pescar, e a experiência dele falava: se eu não pesquei nada à noite, de manhã não vai ter nada. Só que Jesus, querido, tinha um plano, e você tem que entender isso. Pedro tinha experiência da pesca, Jesus tinha experiência com a natureza. Pode levantar tua mão fechando o olho aí. Jesus tem experiência com a sua natureza. Por isso que ele não te abandona, por isso que ele está do seu lado. Ele tem muita experiência com a tua natureza e ele vai transformá-la hoje. Aleluia! Presta atenção, querido. Faça o que Jesus está falando. Sabe por quê? Ele sabe das coisas que você não sabe. Ele sabe do seu futuro que você não conhece. Você tem que entender uma coisa: a palavra de Deus não tem erro, nunca vai ter erro. E quando nós esquecemos dessa palavra, dá tudo errado. Mas quando a gente pega essa palavra, coloca diante de Deus e das coisas, vai dar certo. As pessoas esqueceram da palavra profética. Você sabe que você tem autoridade para pisar até escorpiões, serpente, e você deixa um monte de escorpião te picar, um monte de cobra te ferir, e não usa a palavra profética. Eu estou falando isso no mundo espiritual. Você sabe dos ataques de Satanás, você não faz nada. Você tem que levantar a tua mão. Você viu o ambiente, você viu o cenário, você viu o que está acontecendo. Satanás está querendo tirar a tua bênção. Você levanta a tua mão e fala: Senhor, repreenda esse mal, porque o Senhor me deu autoridade para pisar em coisas que o homem não pode pisar. Senhor, o Senhor me deu autoridade, Pai, até para se alimentar de coisas que podem ser mortíferas. E Pai, pela tua palavra eu uso a tua autoridade. Repreenda esse mal. Quem diz amém? Você tem que fazer isso na sua casa. Você tem que fazer isso no seu trabalho. Porque pela palavra de Jesus vai dar certo, irmão. Pelas suas pode dar errado. Presta atenção, a Bíblia vai nos falar em Lucas 5:6: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, rompi-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Meu Deus, eu estou babaca para falar isso aqui. O que Jesus queria ensinar para Pedro com a palavra profética? Toda terça-feira a gente profetiza, sim ou não? O que Deus quer te ensinar com essa palavra profética? É o seguinte: Pedro,
que a minha palavra profética vai vir a prosperidade. Era pra você estar dando glória a Deus aí. Presta atenção. Só que com a palavra profética, com a bênção também vem o peso. Isso você tem que entender, que Jesus não deu os peixes para Pedro só para Pedro ficar para Pedro, mas ele fez o milagre para compartilhar. Quando Jesus faz o milagre na tua vida, você não compartilha, o seu milagre vai ter um peso na sua vida. Porque se fosse só para você, Deus não teria feito milagre na sua vida. Milagre é para testemunhar. Milagre é para você glorificar o nome de Jesus. E quando você retém isso, você deixa de edificar o nome do Senhor. Quem está entendendo diz amém. O que Jesus queria ensinar para Pedro é o seguinte: a quantidade de bênção que você vai tomar posse na minha palavra é maior do que você pode carregar. Tem gente pedindo bênção pequenininha aí, meu querido, mas Deus quer dar bênção grande para você. Mas Jesus quer nos ensinar uma coisa aqui. Ele quer te ensinar você ser generoso com as pessoas quando Deus fazer milagre na tua vida. Presta atenção aqui. Aí vem a hora dos crentes, que eu já passei dessa fase também. Meu Deus, que raiva que deu. Eu fico com raiva de mim mesmo, irmão. Porque se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, lá atrás, meu Deus, eu estaria, acho que, em outro planeta. Presta atenção. Se você entender que Pedro, ele poderia ter falado: Jesus, os peixes é só meu. Por que os peixes é só meu? Foi eu que prestei o barco, o Senhor, ninguém prestou. Segundo, eu falei, eu não pesquei a noite toda, estou cansado, mas pela tua palavra eu irei e vou lá lançar a rede. E quando ele lança os peixes, era tanto que ele precisou pedir ajuda para deixar os peixes no outro barquinho. Se for outra pessoa, vai falar o seguinte: mas Senhor, foi eu que fui atrás dos milagres, o peixe é só meu. Foi eu que prestei o meu barco, o peixe é só meu. Eu vejo muita gente egoísta querendo peixe só para ele aí, hein? Presta atenção, querida. Por que eu deveria compartilhar minha vitória, que eu paguei o preço para conseguir? Sabe por quê, irmão? Quando Deus te dá vitória e você não compartilha, não é o nome de quem você doou que é mencionado por Jesus, é o seu. Graças a Deus tem gente que está entendendo. Quando Deus me dá vitória e eu compartilho para as pessoas de bom coração, é o seu nome que é mencionado no céu. Não é o nome de quem recebeu, é o nome de quem fez, de quem doou, de quem compartilhou. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando? Lucas 5:6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiram-lhes a rede e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Quando Pedro lança a rede trava. Pedro lança a rede, quando ele vai puxar, a rede trava. Ele falou: o que está acontecendo? E com muita força ele tenta puxar. E quando ele vê que a rede está pesada e ele vê a bênção vindo, a rede dele não conseguiu suportar os peixes que Jesus mandou para ele. Ó, vou falar um negócio para vocês aqui. Quando vocês pedirem uma bênção a Deus, saiba pedir. Se você não tiver estrutura para o que você está pedindo, essa bênção pode virar maldição na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Então você presta atenção numa coisa aqui. Porque naquele momento que a rede começou a rasgar, Pedro viu que ia perder os peixes. O barco de Pedro estava começando a entrar água, ele ia perder o barco também. Ele ia perder o barco, ia perder a rede, ia perder os peixes e ia se perder, porque a bênção de Deus era muito grande. O que Pedro faz? Ele chama os outros barcos. Por que ele chama os outros barcos? Para ajudar dele, para o barco dele não afundar. Se
Pedro não chamasse os outros barquinhos para ajudar ele, o barco dele ia afundar. Eu tenho uma revelação de Deus aqui, querido. Você tem que entender que outros pescadores começaram a colocar os peixes de Pedro no barco deles, porque eles também não tinham nada. Mas isso, o que aconteceu nesse milagre? Pedro teve peixe suficiente para ele, Pedro teve peixe suficiente para os outros barcos, ninguém afundou. Sabe por quê? Quando você é humilde para pedir a Deus ajuda, Deus vai enviar ajuda para o seu barco não afundar na bênção dele, irmão. Olha só, presta atenção. Você é servo de Deus, sim ou não? Então você tem que entender: bênção de Deus precisa estar preparado para ela. Pedro foi em cima da palavra de Jesus, mas não estava preparado para receber aquela palavra profética. Ele foi na obediência, ele fez o que Jesus mandou, mas não tinha estrutura para conseguir, meu Deus, toda a bênção daquela rede. O que eu estou falando para você é o seguinte: Deus, quando manda uma bênção para você, presta atenção, irmãos, eu preciso falar isso aqui. Provisão é aquilo que você está precisando na hora. A bênção é diferente, milagre é diferente. Milagre muda a sua vida, a bênção muda a sua vida. Provisão é só para suprir uma necessidade. Jesus não mandou provisão para Pedro, Jesus mandou o sobrenatural. Sobrenatural tem que ter estrutura para conseguir de Deus manter-se de pé. Presta atenção aqui. A bênção de Deus, o milagre de Deus, que é o que nós estamos profetizando para você hoje, é o seguinte: é aquilo que está escrito na palavra. Toda a bênção de Deus vem assim, todo milagre vem assim, que está em Lucas 6,38. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medidos, vos medirão também a vós. Toda a bênção de Deus, querido, Ele não abençoa só você, Ele abençoa você para você fluir e repartir. Quem está entendendo diz amém. Se você começar a reter as bênções de Deus, você sabe o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer na sua vida é que o seu barco vai afundar, porque você está retendo as bênçãos de Deus para você. Quem está entendendo diz amém. Se você for generoso, você não só vai receber o que você deu, vai receber muito mais mediante essa palavra. Presta atenção que se você não aprender a pedir ajuda de pessoas que estão no mesmo ofício que você, vai ficar sem peixe. Você, os outros barcos e todo mundo que estava esperando receber uma vitória através de você. Tem gente, irmãos, que só vai receber a bênção dele se Jesus fizer milagre na sua vida primeiro. Levanta a mão que é profético. Tem muita gente dos seus parentes, amigos do trabalho, que só vão receber a bênção deles depois que Deus fazer um milagre na sua. Porque é no sobrenatural na sua vida é que eles vão ser abençoados também. Você está entendendo o seu chamado? Mas às vezes nós pensamos: a bênção é só minha, só eu que fui buscar, então o negócio é só meu. Mas você tem que entender que as bênçãos de Deus podem se tornar maldição na sua vida se você começar a reter elas somente para você. E isso é o problema. O barco de Simão foi chamado para pregar e para fazer que o milagre de Jesus viesse até ele. Os outros barcos foram chamados e colocados ali para ajudar Simão no objetivo final. Eu não sei se você está entendendo. Talvez hoje você não é Pedro, mas pode ser um barco ali esperando Deus fazer um milagre na vida de alguém para ajudar. Deus está precisando de mais pessoas para ajudar no milagre das pessoas do que pedir o seu próprio milagre. Você sabia disso? Hã?
Presta atenção, querido. Tem missão que Deus vai te dar, mas Jesus também vai preparar pessoas para ajudar na sua missão. Mas também Jesus vai te preparar para ajudar na missão do próximo. Você crê nisso? Presta atenção. Sabe o que, irmão? Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Olha só, Lucas 5:11. Dorme não, Yasmin. Deus tem uma palavra para você, meu Deus do céu. Olha o peixe, ele está pescando peixe. Presta atenção aqui. Lucas 5:11. Está escrito o seguinte: e levando os barcos para a terra, deixaram o quê? Tudo e o seguiram. Irmãos, olha que coisa linda. Você sabe quando você tem um coração para ajudar alguém? Um coração de Deus para estar ali. Você está para ajudar, não está para usufruir do milagre de ninguém, mas você quer ajudar, quer ver o bem do próximo. Você sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele lança a rede, ele pega os peixes, quase afunda, ele pede ajuda para os barcos. Era muito peixe que tinha no barco de Pedro, e era muito peixe que tinha no barco dos amigos dele. Você sabe o que acontece quando Pedro chega na margem? Ele olha para o peixe, ele olha para a Vitória, ele olha para Jesus, e ele deixa tudo para quem o ajudou. Quem ajudou, ficou com tudo. Se você ajudar o próximo, meu Deus, se você amar o próximo como você mesmo, o Senhor pode enviar uma ordem para o outro e fala: deixa tudo para o meu servo. Tudo porque você ajudou. Presta atenção, a realização do milagre pertencia a Pedro, mas todos os peixes ficou para quem ajudou Pedro, irmão. Você está entendendo o mistério? Quem ajuda o próximo na sua missão terá recompensa dobrada. Assim diz o Senhor. Levanta a mão aí, você vai ter recompensa dobrada por ajudar o teu irmão. Olha, esse negócio é tão espiritual, porque só Deus sabe quem é profeta de Deus, o que ele passa. O que ele passa para tentar ficar de pé com esse chamado. Aí chega alguém, olha para o profeta e fala: acho que você está com sede. Vou te dar um copo d'água. Por quê? Quem dá um copo de água para o profeta recebe o quê? Galardão de... Eita glória! Galardão de profeta, irmão. A pessoa que ajudou o profeta não passa o que o profeta passa, mas porque ajudou o profeta vai receber galardão de profeta. O que Jesus está falando, e ele fala sempre: maior é o que serve no meu reino. Se você estiver disposto a servir o reino de Deus, tem galardão para você. Tem galardão pesado para você. Presta atenção para encerrar. Lucas 5:8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou homem pecador. Pois o que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Presta atenção nessa narrativa aqui, querido. No primeiro momento, Jesus poderia ter olhado para Pedro e falado assim: Pedro, você pescou a noite toda, não pegou nada não, você está limpando a rede, está frustrado, está triste? Rapaz, deixa esse negócio para lá, isso não é para você não. Já chegou, já deu, vem me seguir que tem algo no reino do meu Pai para você. Jesus poderia ter falado isso, sim ou não? Só que Jesus faz o contrário. Jesus fala: Pedro, pega o barco que você me emprestou, vai lá, lança a rede para aquele lado, que você vai pescar algo grande. Olha só que lindo, irmãos. Quando o barco estava cheio de peixes, aí vem Jesus e fala: agora que os barcos, o seu barco, dos seus amigos, está tudo
cheio de peixe, vem e me segue. Eu não sei se você está entendendo por que Jesus faz isso. Jesus primeiro faz um milagre na frustração de Pedro, e depois que Pedro pescou tudo, oh meu Deus do céu, Jesus fala o seguinte: agora que você pescou, o sobrenatural aconteceu com você, agora vem e me segue. Sabe por quê, irmão? Porque largar barco vazio e rede vazia não é renúncia. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus queria dar para Pedro algo que o coração dele almejava. Jesus queria fazer um sobrenatural na vida de Pedro. Sabe por quê? Pedro, quando ele olha para trás, ele teve a maior pescaria da vida dele. Ele teve uma prosperidade que ele deve estar pensando: vou ficar rico com isso. Pedro, então, olhando por aquilo tudo, ele falou: esse foi o auge da minha profissão. Se eu morrer agora, eu posso contar uma história de pescador que vai soar no mundo todo. E Jesus, querido, fala para ele: Pedro, agora que o milagre aconteceu, vem e segue. Pedro olhou para aquilo tudo e olhou para Jesus e renunciou o que ele pegou para seguir Jesus. Pedro renunciou o sobrenatural que Jesus fez na vida dele para seguir Jesus. Pedro renunciou o milagre que ele recebeu de Jesus para seguir Jesus. Querido, você presta atenção. Sabe o que Jesus queria falar para Pedro? Quando ele diz assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Você sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, hoje você precisa tomar uma decisão. Porque Pedro, quando acontece tudo, ele chega na praia já, pega até Jesus, se prostra e fala: Senhor, não fica perto de mim que eu sou um pecador. Ele se prostra. E Jesus fala para ele: não temas, Pedro, eu vou fazer você um pescador de homens. Mas para isso você tem que vir, renunciar tudo e me seguir. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O gesto de Pedro de se prostrar era comum naquela época de todo mundo que recebia o milagre de Jesus. Agora, a decisão de seguir Jesus era uma coisa diferente. Eu tenho que trazer uma revelação para você, tá? Porque tem pessoas que vivem de gesto, mas não vivem de decisão. Jesus já não quer mais gesto de ninguém, Jesus quer decisão. Eu vou me prostrar e vou me adorar, gesto. Eu vou fazer isso aqui porque estou sentindo meu coração, gesto. Jesus quer decisão. E decisão é olhar para todo barco cheio de peixe, tudo aquilo que você sonhou uma vida inteira, olhar para aquilo e olhar para Jesus e falar: Senhor, não é só gesto, é uma decisão. Eu vou ir aonde o Senhor for. Fica de pé em nome de Jesus. Hoje Deus quer de você não é gesto, é decisão para cumprir a missão. Porque a decisão é mais importante do que cumprir gesto. E você tem que entender que quem está fixado na voz de Jesus não está apegado às coisas que Ele dá, está apegado ao que Ele é. Oh, glória! Aleluia! Não se apegue ao que Jesus te dá, querido. Faça como Pedro, se apegue quem Jesus é. Não era de peixes que Pedro precisava. Quando ele olhou para Jesus, ele entendeu: Senhor, não era da pescaria que eu precisava, não era do barco, não era da rede, era do Senhor que eu precisava. Aleluia! Quando você entende que você precisa mais de Jesus do que suprir uma necessidade sua, a sua vida muda. Pedro viveu sobrenatural sobre sobrenatural, um atrás do outro. Sabe por quê? Ele escolheu Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Jesus vai te dar vitória, isso já é promessa. Jesus vai cumprir algumas coisas na tua vida.
Jesus está trabalhando sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Mas enquanto você querer continuar buscando coisas para suprir a sua vida, você ainda não vai ter o maior, que é andar com Jesus. E Ele suprirá todas as vossas necessidades. Assim diz o Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, coloca. Levanta a outra mão de fé. Eu quero orar por você, irmãos, para que você tenha experiência com Jesus íntima. Eu sei que vocês precisam de milagre. Todos nós precisamos. Eu sei que tem necessidades que precisam ser supridas, porque às vezes você não está aguentando. Mas se você decidir, não com gesto, mas decisão, renunciar ao que você precisa para viver uma vida com Deus diferente daquilo que você quer, se prepara, porque os sonhos de Deus são mais altos do que os seus. Se prepara não só para pescar, se prepara, querido, para andar sobre as águas, se prepara para ver o monte fumegar, se prepara para ouvir a voz de Deus. Esse é meu filho, aqui é teu comprado. Ah, meu Deus, se prepara para ver Jesus fazer milagre na tua frente. Se prepara, querido, para ter as chaves do reino de Deus. Se prepara para você andar e a sua sombra curar enfermos. Começa a pensar como Deus quer que você pense hoje. Uma vida com Ele, não bênçãos ou só milagres para você não vivenciar o que Ele tem mais para você. Jesus hoje está te chamando para uma vida mais profunda de renúncia, uma vida que você vai tomar uma decisão por Ele. E hoje Jesus te convida a tomar essa decisão. Hoje é um dia que Jesus te convida a tomar uma decisão. Pai, eu renuncio minhas vontades, as minhas necessidades, eu renuncio os meus projetos para viver os teus projetos. Senhor, renuncio algumas coisas da minha vida que são necessidade. Eu queria até para colocar minha vida em ordem. Eu renuncio tudo isso para seguir o Senhor. Você vai ter uma surpresa de Jesus. Aleluia. Jesus vai trocar o teu nome de Simão para Pedro. Ah, meu Deus. Se prepara, igreja, porque esse é o ano do crescimento. E Jesus vai crescer primeiro dentro de você, para depois o ambiente que estiver assim, ó, longe de você, crescer também. Levanta a tua mão para o céu, que eu quero orar pela tua vida. E eu vou pedir a Deus para que Ele te sustente no meio de que você está passando. Que a pesca maravilhosa não vai acontecer, já aconteceu. A partir de agora vai ser milagres maiores, aonde a matéria e a necessidade não vão conseguir te acompanhar. Porque você estará andando com Jesus. Aleluia. Pai, eu coloco o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Coloco diante dessa palavra, Deus, que o teu povo a partir de hoje possa começar a andar com o Senhor como Pedro andou, como Pedro foi ensinado. Senhor, Pai, em nome de Jesus, estreita o relacionamento para que o teu povo viva o sobrenatural. Levanta a tua mão, porque hoje a tua vida muda. Levanta a tua mão, porque hoje Deus está te pegando. Levanta a tua mão, porque hoje a conversa com o céu e com o teu coração. Meu Deus, hoje é diferente. Deus quer de você, querido, não é renúncias para você se tornar amargo, mas é para você
ainda não foi, meu Deus, descortinado na tua vida. Tem portas do céu que ainda não foi abrido, meu Deus, que ainda não se abriu na tua vida, mas hoje Deus quer abrir. Tem chaves que ainda não foram colocadas na tua mão, mas hoje Deus quer colocar. Meu Deus, tem uma vida de vitória para você, de sobrenatural, de história com Deus. Senhor, teu povo entendeu o recado, e que aonde essa palavra, Senhor, for ouvida, que o Senhor mude esse coração agora, que o Senhor mude essa mente, que o Senhor mude esse ambiente, Pai, que o Senhor mude a estrutura, que o Senhor renove a fé. Deus, que a palavra do Senhor se cumpra de forma grande e poderosa. Prepara o teu povo para o sobrenatural, assim como o Senhor preparou Pedro primeiro na pesca, para depois ele andar sobre as águas. Senhor, prepara o teu povo no sobrenatural. Confirma a tua vitória, em nome de Jesus.